Então tá, já vimos o bar plot. Vamos agora trabalhar com variáveis independentes e dependentes contínuas e fazer um scatter plot. E vocês vão ver aqui. Então a gente gerou outro independente também aleatório. O dependente é o mesmo que tinha lá em cima. Então, a gente gerou de novo o medida 1, medida 2, o data frame. Para eu não ter que descomentar lá, eu copiei e colei aqui. E agora a gente vai fazer outra coisa. A gente não vai fazer só aquele scatter, aquele espalhamento de pontos. A gente vai gerar contornos em volta dos pontos. Então a gente vai gerar um scatter plot, medida 1, medida 2. S é o tamanho dos pontos, a cor dos pontos é vermelha. E eles têm nenhuma transparência. Um é 100% de opacidade. No mesmo plot, eu vou fazer um KDE plot, um Kernel Density Estimator. A gente vai ter uma aula específica sobre isso, depois entender o que ele é. Mas nesse caso aqui, a gente está usando uma estimativa de densidade e probabilidade para poder gerar os contornos. Então, esse KDE plot, a gente fez medida 1, medida 2, com tons de cinza como mapa de cores, sem sombreamento e sem o sombreamento do campo externo. Vamos ver o que isso significa. 1, 2, 3, comentar isso. E tudo que tem embaixo. Um Ctrl C para apagar tudo. E vamos rodar. Opa! Olha que bonitinho o que ele gerou. Ele fez aquele scatter que era azul, agora ele está em vermelho. Claro que ele gerou pontos aleatórios de novo. E gerou os contornos de uma distribuição de probabilidade. Isso tem muitas utilidades e é fácil de fazer, né? Você vê, tem coisas que são difíceis. Aqui isso é bem fácil. Vamos fazer um outro, que é quase a mesma coisa. Que é um scatter com sombreamento. Aquele sombreamento que a gente disse para não ter, agora, em vez de o KDE, em vez do shade falso, estou usando o shade true. O CMap agora é reds, não é grays. E eu vou botar o scatter por cima disso, preto. É um outro plot, né? O scatter preto por cima. Para eu garantir que ele está por cima, eu poderia pôr aqui Z order, que é a ordem Z, né, vertical, igual a 1000, por exemplo. Ou você podia pôr 2 aqui e 1 no outro. 10. E aqui o Z order. Às vezes você tem tantos plots na mesma figura que você quer garantir quem vem por cima. Você usa isso aqui. Vamos rodar. Olha que legal. Esse era aquele meu contorno inicial. Esse é outro contorno com sombreamento em vermelhos. Tem muitos CMaps para você usar. Se você procurar lá CMaps, você vai ver, tem coisas bonitas, coisas que são direcionais, coisas que vão até um branco e depois voltam com outra cor. Vários padrões bonitos. E isso aqui é bem útil para você ver o espalhamento e os campos, né? São os nossos scatters. E esse aqui gerou uma barra como legenda, mas gerou porque a gente mandou. Olha aqui, cadê plot? O X, o Y, o CMap, o shade. Shade lowest true, o que isso significa? Que ele pintou de rosinha o campo externo. Se eu botar falso, vai ficar branco. C-bar true. Se eu puser falso, ele não gera aquela barra lateral. Essas coisas já começam a ficar mais bonitas, mais complexas, mais difíceis de fazer numa planilha, mas tem coisas que vão num nível muito grande. Por exemplo, a gente vai ter numa aula específica aí de tratamento de dados direcionais, existem pacotes prontos que geram estereogramas de geologia estrutural, com contornos dentro do estereograma. E você não precisa escrever, está pronto. Você só entra com seus dados e ele gera os estereogramas para você. Então, assim, um nível de qualidade gráfica de saída depende da habilidade e do capricho que você tem para gerar esses códigos dos gráficos. Só que você sempre pode aproveitar outro que outra pessoa já fez. E é mais ou menos como usar um software para fazer. Você está usando um pedaço de código para gerar o seu plot.
Mas mesmo esses plots simples já podem chegar a níveis muito, muito bons de comunicação visual, né? E esse tipo de recurso também, que seria muito difícil numa planilha, é bastante útil, né? Você pode gerar um subplot de um campo que te interessa. Então, aqui são os dados que eu quero discutir. Você vai e salva essa figura. Ok, vamos continuar então. Só mais algumas coisinhas. Só quero enriquecer o repertório que vocês podem ter para gerar figuras. Vamos gerar de novo dados correlacionados lineares, só que agora eu estou gerando uma amostra do 1 ao 350 dados. O X é 100 vezes um aleatório, 350 dados aleatórios, e aí o Z1 é 0,5x, só que é o X do primeiro ao 30º, mais uma semente aleatória. O Z2, 0,5x, do 30º ao 70º. Então eu estou alterando o x, mudando o que ele é, e aqui é 23 vezes 40 números randômicos menos 10. Vocês vão ver que o que eu estou fazendo são vários subconjuntos de dados que depois eu somo para fazer um array só. Para somar todos, eu transformei em lista, porque quando você soma a lista, você só embute uma dentro da outra e faz uma comprida, e depois transformei tudo num array com o comando nparray. A variável independente é o x, a dependente é esse array maluco, e a gente tem uma outra coisa que eu fiz, que é atribuir um tag para cada um. Então, uma variável categórica, formação vezes 30, formação 2 vezes 40, e eu fiz uma longa lista. Os 30 primeiros são a formação 1, os 30 segundos a 2, e eu vou montar um data frame que tem a amostra, a unidade é esse FM, medida 1, medida 2. O que significa? O número da amostra, a unidade, as 30 primeiras são formação 1, as 40 segundas a 2. E tem medida 1, medida 2 gerado com esse aleatório. Vamos imprimir esse DF. Apaga tudo, imprime o DF. Então é isso, amostra 1 é formação 1, as 5 primeiras estão aqui, as 5 últimas são formação 7, medida 1, medida 2 gerado aleatoriamente. E aí o que a gente vai fazer? Vai usar aquele rio que a gente tinha usado antes para distinguir com base na formação. Então eu quero um scatter plot do DF medida 1, DF medida 2. E o rio, quer dizer, a diferença de cor, vai ser pelo DF unidade, que são essas formação 1, formação 2. Olha o que acontece. Então nós temos esse plot aqui, que é um scatter, mas cada faixa de cor, cada cor é uma formação e elas são diferentes. Estão todas meio embaralhadas, né? Mas é um plot interessante e difícil de ler, não nego isso. Mas está sintetizando todo o dado. O que a gente pode fazer para melhorar isso? O que a gente pode fazer para melhorar isso, a gente vai ver aqui embaixo, usando plots interativos. Mas antes eu tenho mais uma coisinha para dizer. Então vamos tirar isso aqui. Descomentar esse. Está comentado até aqui. Esse aqui eu vou deixar porque a gente vai usar de novo. Isso. Eu vou só tirar esse plot aqui por enquanto. Pronto. Agora a gente vai gerar com uma variável independente categórica e uma dependente discreta, voltando lá para trás, né? Eu acho que eu devia ter falado isso antes. Em vez de fazer aquele plot que é o bar plot, a gente vai fazer um plot de contagem. O que isso significa? Que a gente vai gerar figura 5 com tamanho 11 por 5, um count plot da DF unidade 1, com o label count, a paleta cubeLX e o título contagem por unidade.
O que ele faz? Você vê, não tem nenhum número aqui, é só unidade. Unidade é uma variável categórica. Mas quando você manda ele fazer um count plot, ele mesmo conta e plota no eixo Y a contagem. Vamos ver o que acontece. Outro plot útil. Essa aqui é a paleta QBLX, tem muitas outras paletas, eu acho essa aqui bonitinha. E uma coisa que a gente pode fazer aqui é pôr um underline R, ele inverte, é um reverse. Então, olha, o azul forte está aqui, o azul fraco está aqui. Se você fizer um underline R, ele vai fazer o contrário. Inverteu. E tem muitas outras paletas legais, vocês pesquisem lá que vocês vão descobrir. Tem alguns exemplos aqui, eu escrevi, ó. Outros exemplos, o BRBG, que é Brown, Blue, Green, um de púrpura para ouro. Tem várias coisas legais, vocês se divertem. Vamos usar essa aqui para ver como é que ela fica, só para vocês verem a variedade de coisas. Então no paleta a gente troca e usa essa aqui. Roda de novo. Essa é uma paleta que vai até o branco e depois troca de cor. Então isso aí é só para vocês terem um cheirinho do que dá para fazer. E aqui a gente vai fazer uma outra coisa, que é uma outra figura com medida 1, medida 2, aquelas que estão lá em cima, que eu nem lembro se eu comentei, descomentei. Medida 1, medida 2. Eu acho que elas estão desaparecidas, então vou deixar elas aparecerem aqui. Voltar a existir medida 1, medida 2 no código. Então descomentei isso para ela ser gerada, que senão a gente não consegue plotar. E a gente vai fazer aqui um kernel density plot, medida 1, medida 2, scatter plot. Vamos ver o que é isso, por que eu pus isso aqui. Ah, lembrei. Eu pus isso aqui para voltar a discutir o dado. Aqui eu fechei o que eu não abri. Tem que fechar aqui. Eu voltei a gerar aquela figura que a gente tinha gerado antes, que era um pouco confusa, mas agora com um KDE e um shade no fundo, e a gente vê que tem um trend bem definido de todos os dados juntos. Mas eles são diferentes, parece que o azul está só aqui embaixo, o rosa está só lá em cima, mas é difícil de enxergar isso. E esse plot não é interativo, eu não consigo apagar nada, eu não consigo mexer em nada. O outro não. Então eu vou deixar continuar isso aqui sendo gerado e vou comentar aqui, para a gente poder comparar. E aí tem essa coisa que é um pouco mais nova, né? Porque esse sistema do PyPlot do SNS é bem velhinho. Já está na praça há anos. Mas tem uma coisa mais nova que são esses plots interativos. A gente baixou lá o pacote do Plotly Express como PX e agora a gente vai gerar uma figura 1 que é um PX scatter, como se fosse o scatter plot. O DF2 é o data, o X é a medida 1, y é a medida 2, é um pouco diferente a ordem que as coisas entram. A cor variando por unidade, então aqui em vez de hue a gente chamou de cor. E o hover name, amostra, a gente vai ver o que é isso. Ele não vai obedecer ao plt.show, você precisa dar um fig1.show nele. E ele vai gerar um HTML no seu browser default. Então o browser que você tem no seu sistema como padrão vai ser aberto e vai gerar um HTML nele. Bem diferente daquela janelinha de figura. Então essa aqui é a figura que a gente fez com SNS. Vou fechar ela. E essa figura aqui foi feita com o Plotly. Qual que é a diferença dela? A diferença é que se você puser em cima de um ponto, ele vai te dizer o número da amostra, a unidade e o que você pediu para ele dizer.
Então, formação 1, a medida 1 é tal, a medida 2 é tal e o número da amostra é 30. Isso aqui é muito útil quando você tem um outlier, você tem um ponto que você quer saber qual é, você põe a mão em cima e descobre qual ele é. E é interativo esse plot. Ó. Se não quiser ver mais a formação 7, você apaga ela. Não quero ver a 6, apago. Não quero ver a 5, apago. Se você entrar no site da Fiocruz lá naquele Monitora Covid, você vai ver os gráficos que estão lá, são interativos desse jeito e são gerados com esse pacote. Eles são gráficos que já estão em HTML, então para você inserir ele numa página da web é bem facinho. Aqui a interatividade é só para apagar ou fazer voltar alguma coisa, porque isso aqui é o default dele. Mas você poderia ter drop-down menus e uma coisa que é uma barra de progresso que a gente já vai fazer. Vou fechar isso aqui porque ele gera de novo daqui a pouco. Então, voltando lá, é o nosso plotly, a figura 1. Eu não gostei desse scatter porque os pontos estavam muito pequenininhos. E aí que você vê uma coisa, né? Esse Plotly Express, ele é pacotes pré-concebidos que, na verdade, tem o Plotly por trás, que é muito, muito configurável. Então, aqui eu estou configurando os marcadores, usando esse comando update traces, o marcador, eu mudei o tamanho, mudei a linha, a cor, e o comando não é simples. Eu nem entendo direito esse comando, você também não precisa entender. Eu fui lá num tutorial, copiei, colei, e ele funciona. Então essa é a flexibilidade que você tem nesses plots. Quando você trabalha com análise de dados, você tem que saber o que você está fazendo. Quando você trabalha com o plot, basta que funcione. E o que aconteceu aqui? Ele aumentou o tamanho do ponto, pôs um tracinho preto em volta, ele continua interativo e continua com aqueles o hover name do que eu quero. Isso aqui é legal, né? Você pode tirar o 1, o 2, o 3, olhar um de cada vez. Dá para perceber que eles estão mesmo em campo diferente. Só que não está tão fácil de entender. Agora tem outras coisas legais, ó. Já terminando a aula, deixando um gostinho de coisa bonita no fim da aula. Esse aqui que eu tenho que tirar. Não, esse eu tenho que pôr, esse eu tenho que tirar. Já está tirado. Ah, não, eu quero tirar tudo que vem em cima. Eu acho que tem alguma coisa para cima errada aqui. Esse. Então, tudo isso aqui está comentado. Eu vou gerar só a figura 3. E o que é essa figura 3? É uma figura que tem, além do scatter, medida 1, medida 2 do hover name, tem um animation frame, que é a unidade. Já vai ver o que é isso? Um animation frame permite uma barra de seleção. E gera uma animação, que nesse caso não faz sentido, mas ela também não incomoda, né? Aqui não pode ter esse. Tá sozinho. Essas coisas têm que ser aos pares. Abriu lá o nosso browser. E olha isso aqui, ó. Sumiu aquela barra. Isso aqui é a formação 1. Mas eu posso pegar essa barra aqui e passar para 2. E para 3. E para 4. E para 5. Agora ficou bem nítido que a 7 é lá em cima e que a média delas vai descendo no eixo Y sem mudar o coeficiente angular da regressão. Isso aqui é muito útil para apresentações, mas também para analisar dados. Você vê, nesse caso ficou claro que você está subindo quando vai subindo na formação. Que a medida 2 tem uma média maior quanto mais você está para cima na formação. Então esses plots interativos não são só para apresentar, para comunicar melhor, mas também para entender melhor. Agora, comunicar melhor é sempre bom, né? Vocês vão ver alguns plots na internet também, alguns que chegam pelo WhatsApp, que foram feitos assim, e foram feitos com a animação. Essa animação aqui não vai fazer sentido, porque cada ponto aqui vai receber uma outra posição e eles ficam todos dançando, ó. Que não faz muito sentido, né? Mas para outras coisas as animações podem ser úteis. E você pode configurar a velocidade da animação e tudo isso mais. Bom, eu acho que nesse ponto eu convenci vocês
que tem vantagens em relação às planilhas, e espero que vocês não estejam muito preocupados com a dificuldade que é isso. Como eu falei, vocês podem pegar esses mesmos dados que eu gerei, que eu usei aqui, e repetir a operação, e é importante vocês terem um repertório dessas coisas guardado. Vocês lembram, existe o bar plot, eu já tenho um código de bar plot, eu vou usar. Se eu não tenho, eu vou na internet e vou... O próprio exemplo que está na documentação de cada uma dessas funções, você simplesmente copia, põe no seu código, mexe o que você quer. Ele vai funcionar. Não é um bicho de 7 cabeças, não precisa ser um programador para fazer funcionar, e com o tempo você vai descobrindo os truques. Não perca muito tempo com isso, não perca muito tempo mexendo nos plots e melhorando, porque pode virar um vício. Mas a utilidade disso para representar os dados, para entender os dados, como eu falei para vocês, visualização de dado é parte da análise de dado, e a flexibilidade que essas ferramentas dão faz com que eu tenha escolhido pessoalmente não usar mais aqueles plots de planilha, por mais bonitinhos que sejam, por falta desses recursos todos, das flexibilidades e principalmente de como isso se comunica com aquelas ferramentas que a gente tem no Pandas e no Python em geral, de escolher conjuntos específicos, de plotar subconjuntos um contra o outro, de gerar uma nova coluna que é uma interação entre duas e aí plotar ela com outra, coisas que dão muito trabalho nas planilhas. No Python é fácil de fazer, e o mesmo plot é só você trocar o que é o x e o que é o y, e ele roda. O subconjunto você só marca com índice, e a gente vai fazer isso ao longo do curso inteiro. Vocês vão ficando acostumados. Bom, como em toda aula, a lição de casa é vocês voltarem do começo, escreverem o seu código como esse que está aqui. Nós andamos passo a passo, você pode reproduzir. Você não precisa ficar descomentando, ele pode ser um inteiro. Então, se a gente não põe comentário nenhum, o que ele vai fazer é gerar todas as figuras e plotar todas. Isso não é um problema só para mim que estou apresentando. Então o objetivo é que você gere um código igual. O primeiro scatter, ele tem um PLT logo depois dele, o resto só roda quando eu fechar ele. E ele não gostou porque tem um def2 que não está, aqui ó, erro, o def2 não está definido na linha 125. Então essas coisas vocês vão enfrentar o tempo todo, né? Porque sobrou uma coisa comentada aqui no meio. Então aquele def2 não existia quando ele tentou plotar. Então ele vai gerar todos os plots, vai gerar aquele primeiro scatter, eu fecho ele gera todos os demais. Mas o objetivo é que vocês tenham isso escrito, e eu não vou disponibilizar porque eu quero que vocês escrevam. Ó, fez todos os plots. Todos aqueles, e é nessa hora que é bom dar o Ctrl C para não ter que fechar tudo de novo. O objetivo é que vocês se acostumem com a linguagem, se acostumem a escrever uma coisa, ela não rodar, você vê onde está o erro, e ir se acostumando a usar isso com frequência. E depois que você tem, é só usar de novo, saber onde está. Então a liçãozinha é reescrever o que a gente fez hoje, você vê, é pouco, uma página e meia, e ir brincando, e mexendo, e indo no Google e procurando quais são os parâmetros que você pode mudar a cor, mudar a transparência, mudar o tamanho, e se acostumando com o sistema de visualização de dados aqui do Python. Bom, na aula que vem a gente vai ainda não analisar dados, mas discutir um pouco mais das ferramentas de programação, de estrutura de programação, que a gente vai usar para processar dado, para preparar dado, e algumas vezes para analisar de forma um pouco mais complexa. Então a próxima aula é uma aula um pouquinho de Python antes da gente entrar na análise de dados. Era isso, até a aula que vem. Obrigado.